Então, vamos dar continuidade, né? Nós estamos estudando o capítulo 10, que trata sobre a busca da iluminação, e nós estamos no item a iluminação interior. E nesse item, Joana nos diz que nós somos seres essenciais, ou seja, nós somos seres criados por Deus, que é o arquétipo primordial. Tá quanto? Ai, graças a Deus. Olha lá, porque tá dormindo. Tadinha. Será que não tá sentindo frio, não? Ana, pode continuar. Pode continuar? Uhum. E por falar em arquétipo, nós vamos dizer o que é o arquétipo, segundo Jung. Segundo Jung, os arquétipos são as primeiras ideias que surgiram. E existem vários arquétipos, né? Existem vários arquétipos que são ou que foram criados pelo arquétipo primordial, porque tudo que existe foi criado por Deus, né? Então, por isso que Kardec, os espíritos respondem a Kardec que Deus é a inteligência suprema e causa primária ou primeira de todas as coisas. Bom, ela nos diz ainda que a nossa iluminação ocorre através da prática das virtudes, exatamente quando cumprimos o código moral das leis. Então, são as leis divinas, né? Tanto as leis físicas como as leis morais. E Joana aponta Jesus, a exemplo de Kardec, como o arquétipo de perfeição, modelo que nós devemos seguir para irmos atingindo gradativamente a nossa iluminação, conforme ele já atingiu. E como seres essenciais que somos, nós acreditamos em Deus, porque Deus está em nós. Nós temos uma essência divina em nós. E em nós ele selou a consciência. Em nós estão escritas essas leis. Basta que as cumpramos. E ela ainda afirma que a fé é genética e que nós temos um gene específico que estimula os nossos neurônios a produzirem hormônios que são necessários ao nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Assim, nós podemos dizer que nós temos uma genética espiritual e uma genética material. Por quê? Espírito e matéria são dois versos da mesma moeda e ambos foram criados por Deus, pelo arquétipo primordial. E voltando lá ao Dr. Francis Collins, aquele diretor do projeto Genoma, que eu falei para vocês em vezes anteriores, vejamos o que ele escreveu no livro A Linguagem de Deus. Eu achei isso muito lindo. O Deus da Bíblia é também o Deus do genoma. E pode ser adorado tanto na catedral como no laboratório. Olha que coisa maravilhosa. A união da religiosidade, da espiritualidade com a ciência. Eu achei isso maravilhoso, né? Então, a sua criação, ele diz, é majestosa, esplêndida e bela. E não podemos guerrear com ela.
Se nós guerreamos, é devido aos dogmas, né, religiosos que existem e que causam as dissensões, as facções, devido às nossas próprias imperfeições. Olha que visão, né, a do Dr. Collins. E Joana, aí nesse item, ela faz a diferença entre fé e crença. Então, nós podemos dizer que a crença pode ser ensinada e a fé não. A fé é algo inato, pessoal, intransferível. E ela pode também ser adquirida. Ela não é prescrita, conforme está lá no Evangelho. A fé não é prescrita. Não se impõe. Ela não vem de fora. Ela vem de dentro de cada um de nós. Então, Kardec deixa bem clara essa diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega abre mão da razão. Ela não raciocina. Ela crê porque crê. É o creio porque creio. Enquanto que a fé racional e raciocinada, ela chega a ser transracional, sem, porém, abrir mão da razão. Ela não contradiz a razão. A fé raciocinada não contradiz a razão, mesmo que ela seja transracional. Então, ela vai além da razão, porque sabe, porque compreende. Ela se baseia no creio porque sei, creio porque sinto. E nós podemos dizer, como Kardec, sinto Deus em mim, portanto, existo e creio nele. E assim, nós vamos passar para onde paramos. Nós paramos, pelo meu livro, na página 195, no segundo parágrafo. Estava lá, ó, por outro lado, que ela falou dos efeitos placebo, dos efeitos nocebo, que nós já comentamos, não vamos repetir aqui, né? Então, ela começa lá, ó. A iluminação, quando ocorre, é capaz de compreender quem se é, de onde veio e para onde se vai, culminando com o esclarecimento em torno do que deve realizar na Terra. A ignorância desses postulados mantém na escuridão, no tormento das dúvidas e aflições. Então, é aquilo que eu falei. Creio porque sinto, creio porque sei. Não é simplesmente creio porque creio. Nós sabemos por quê e para que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para evoluir, para atingir esse modelo de perfeição que é Jesus e que é possível a qualquer ser humano. Jesus mesmo disse, né? Vós sois deuses. O que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então, de onde viemos? Nós viemos da essência divina, criados pelo arquétipo primordial que é Deus. E para onde vamos? Para a perfeição. A exemplo de nosso Mestre Jesus. E agora eu passo a palavra para a Marlene. Ô, Ana, do jeito que você falou aí, essa fé, ela envolve o sentimento e a razão, né? Que são as duas grandes asas, né? É o que Kardec veio conciliar, né? Porque havia aquele fideísmo que desprezava a ciência e dava as costas para a razão. Depois veio a razão, né? Desprezando a fé, dando as costas para a fé. Então, Kardec veio e estabeleceu a harmonia entre a fé e a razão. Ele conciliou as duas. Então, ao mesmo tempo que ela é
filha do sentimento, que é o seu pai, ela é filha da razão, que é sua mãe. Então, Joana está nos falando aí da lei de adoração, que é a primeira lei moral. É verdade. Vamos lá, gente. A iluminação, portanto, rompe a treva densa do desconhecido, do desconhecimento, facultando a experiência contínua do equilíbrio e da harmonia que levam ao luminoso. Olha aí, é o que a Ana já vem falando também, que esse luminoso, se eu estou explicando bem, seria esse estado de êxtase espiritual, né? Do nosso descobrimento. Então, essa iluminação, ela vai romper com essa treva densa e vai nos levar a essa experiência que sempre, a gente está sempre aprendendo, né? De equilíbrio e harmonia, que vai levar a esse estado de êxtase, que ela chama de luminoso. Bom, esse termo acho que não é dela, né? Mas que ela apropriou e usa com o mesmo sentido, né? Foi o Jung que usou, né, Ana? Ou não? Foi outro? O Otto, né? Jung se inspirou em Rudolf É Otto. verdade. Isso mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? É. Porque eu quero ler o parágrafo seguinte, Marlene, Então, lê, Ana. que fala sobre Santo Agostinho, porque tem algo aí que eu quero explicar, que é importante para entender Kardec. Então, leia. Santo Agostinho asseverou que a iluminação dá a luz divina à alma, pelo que a inteligência se torna capaz de atingir um conhecimento verdadeiro da realidade do ser em si mesmo, descobrindo a finalidade existencial. Então é importante, não é, a gente entender o sentido da vida, conforme diz Viktor Frankl. Viktor Frankl fala que o sentido da vida é a própria vida. E é isso aí que Santo Agostinho está dizendo, né? Que essa iluminação é justamente esse contato com a essência divina que nós temos dentro de nós, né? Olha lá, ó. Pelo que a inteligência se torna capaz de atingir um conhecimento verdadeiro da realidade. Então, nós conhecemos a verdade, e essa verdade é que vai nos libertar, que Jesus falou, essa verdade sobre nós mesmos, essa essência divina que somos, com todas as potencialidades que nós temos para desenvolver, não é? Então, ele próprio adquiriu-a após ouvir o brilhantismo iluminativo de Santo Ambrósio nos seus memoráveis sermões na Catedral de Milão. E aí que eu quero parar um pouquinho para falar sobre o Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Santo Ambrósio foi o mestre inspirador de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ao ouvir Santo Ambrósio em seus sermões, entendeu direitinho, né? Tudo aquilo que ele tinha dúvidas sobre a fé, sobre a razão, né? Sobre a conciliação dessas duas. Mas eu quero falar um pouquinho sobre Santo Ambrósio e Ários. Santo Ambrósio foi um padre, ele viveu no século IV depois de Cristo, e ele era um padre eleito bispo de Milão. Na verdade, ele governava a região. Ele era o governador, ele era político. Ele nasceu de família abastada e tornou-se político, e ele era governador ali. Mas eles estavam escolhendo o bispo, a vaga de bispo estava vaga. Então, o Santo Ambrósio resolveu ir lá na hora da eleição. O povo ia eleger. E quando estavam naquele burburinho, né, tentando eleger alguém, uma criança, no meio da multidão, gritou: Santo Ambrósio Bispo. E naquela época eles acreditavam que a voz da criança era a voz de Deus.
Então, Santo Agostinho também, num momento luminoso, ele ouviu vozes de crianças dizendo, toma e lê, toma e lê. Então, ele abriu as Sagradas Escrituras e leu. E aí ele ficou bem impactado, né? E ainda ouvindo os sermões do Santo Ambrósio, aí que ele adquiriu mesmo aquela fé. Mas o que é que havia naquela época? Havia naquela época uma facção, uma dissidência muito grande entre a Igreja Católica e o arianismo. Ários era um bispo de Alexandria, no Egito. E Ários não acreditava na Santíssima Trindade, que a Igreja Católica pregava. Ários dizia, olha quanto que é importante você entender Ários para entender Allan Kardec, quando fala da natureza de Jesus. Ários acreditava que Jesus não era Deus. Jesus era um espírito filho de Deus que chegou ao estado de perfeição. Veja bem, isso no século IV, lá no início, né, do cristianismo ainda. Então, Santo Ambrósio era absolutamente contra o arianismo. Ele defendia o dogma da Santíssima Trindade. Nessas alturas, Constantino já tinha morrido e Teodósio o Grande ou o Magnífico é que era imperador de Roma, dos dois impérios, do Ocidente e do Oriente. Então, diante daquela controvérsia, arianistas contra a Igreja Católica contra os arianistas, Teodósio falou, então vamos fazer dois tipos de igreja. Uma igreja que satisfaça aos arianistas e uma igreja que satisfaça aos católicos. Ah, mas Santo Ambrósio subiu no salto. Ele tinha um poder tão grande que ele fez Teodósio se curvar a ele. Ele chegou a desafiar, ele falou assim, olha, ou você me mata, ou você faz essas duas igrejas. E você está proibido de entrar em qualquer igreja cristã. Católica. Olha a que ponto Santo Ambrósio chegou. E Teodósio se curvou e vestiu lá um saco da humildade lá, se curvou, né, diante de Santo Ambrósio e desistiu da ideia de fazer as duas igrejas. Então, está aí para vocês essa história de Santo Ambrósio e Santo Agostinho, e dizem os historiadores que não é possível falar em Santo Ambrósio sem falar em Santo Agostinho, porque Santo Ambrósio influenciou demais o pensamento de Santo Agostinho em relação ao pecado original, em relação à teoria da graça e outras coisas mais. Era isso que eu queria passar para vocês. Ô, Ana, Interessante, hein? ô, Ana, posso dar um pitaco nessa história? Pode dar os Assim, pitacos que você quiser, minha amiga. interessante que essa crença dos arianos, né, na não trindade, né, que Jesus não era filho, né, de Deus, e que quando, Não, não. aliás, que Jesus não era Deus, né, ela, embora a Igreja Católica, quando foi realmente oficializada, considerasse isso herege, é interessante que quando o Império Romano se dividiu no Oriente e no Ocidente,
Não foi assim um cisma provocado. É que quando Valentim assumiu o Império Romano, ele achava muito grande. Então, para facilitar a administração, ele dividiu, né? Em Constantinopla ficava Valente e ele ficou lá em Roma. Mas, muito tempo depois desse fato, né, que a Ana está contando, o Valente era ariano. Ele acreditava que Jesus, né, era filho de Deus, uma entidade separada, não acreditava na Trindade e ele era considerado um herege por conta disso. Então, percebe que a verdade ainda continuou prevalecendo, não é? Foi o que Gamaliel disse, né? A verdade vai prevalecer. E hoje, se alguém pergunta para alguém, me explica o mistério da Santíssima Trindade. Ah, é um mistério, né? Ninguém explica. Mas como a Ana falou, olha a importância de voltar atrás. Então, a Ana contando isso, eu estava lembrando do Valente, né? E, na verdade, pensa bem, o Império Romano do Ocidente caiu e ainda do Oriente continuou por mais 1000 anos, praticamente, né? É isso mesmo, minha amiga. O meu pitaco está Olha, certo? essa história do Valente eu não sabia, mas eu sei de Pelágio e Orígenes, que eram padres católicos e que eram Uhum. arianistas, né? É, Eram defensores das de ideias de Arias. Ariano. E Kardec Mas é é um defensor de Ariano. dessa ideia de De Ariano. Ários com relação à Trindade, né? É. De Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na época, Uhum. eles consideraram isso uma heresia. Ários foi expulso da igreja. Foi expulso. Ários sofreu muito. O que eu acho interessante é que a essência de Ario, né, da verdade, ela continuou, né? Valente. Era imperador do Império do Oriente e ele era declaradamente, acreditava em Ários, né? Mas é interessante essa história pelo seguinte, quando os godos cristãos foram perseguidos, né, por um godo lá que não gostava de cristão, Valente foi lá defender, porque ele se considerava cristão, né? Então foi defender, porque na verdade ele era considerado herege, entendeu? Então, Sim, isso era a maior continua. heresia. E na Idade É, Média, na Alta Idade Média, heresia. então, isso aí ferveu. Essa questão aí da Trindade tomou uma efervescência muito grande. É que não acontece que Foi a maior Valente, heresia da Idade é, Média. é que Valente ainda estava, né, no início, né, da Idade Média, né, porque a Idade Média começa mais ou menos com os godos, né, Sim, na invadindo o Alta Idade Império Média, Romano, eu falei. isso. Alta Idade Média. Aí já a doutrina ortodoxa já estava muito estabelecida e eles tinham até autoridade de queimar a gente na fogueira, né? Os hereges. Aí já não tinha muito recurso, né? A Exatamente. liberdade já tinha ido para o ralo, né? Muito bom, meninas. Não sabia nada disso. Muito Deixa prazer. eu,
Deixa eu só perguntar, porque a minha internet deu uma cortadinha, eu não queria ficar com essa dúvida. A Trindade quer dizer que é coisa de Santo Agostinho, ele que criou, ele ou não foi bem isso que falou, que deu uma cortada aqui e eu perdi esse pedacinho. Não foi Santo Agostinho. Ela já existia antes, já desde os primórdios da Igreja Católica. Ah, tá. Ah, mas Certo? então foi ele que expulsou o outro da igreja, o Ares, seria? Não. O Santo Agostinho foi depois. Foi depois, é porque deu uma cortada aqui e eu fiquei na dúvida. Não. Santo Agostinho Então, foi depois. então desculpa o Bem meu engano depois. aqui. O Iris, o Ário, ele vem 300 e pouco, antes de Constantino. Ah, Ele é mais No entendi. ou século menos IV. No século IV. Ah, isso, então ele tá é da bom. época do Diocleciano, Isso, então foi antes bom ter da perguntado para não ficar ortodoxia. entendendo errado. Obrigado, viu? Antes do Concílio de Nicéia, para você ficar mais localizado no tempo, antes do Concílio de Nicéia. Quando o Concílio de Nicéia aconteceu, foi exatamente para decidir isso. Entendeu? Eles, não foi assim? Foi, porque Constantino, ele liberou o culto, né? Mas quem realmente oficializou o cristianismo como religião do Estado e proibiu qualquer culto pagão, né? Qualquer culto que fosse de origem politeísta, né? Foi Teodósio, o Magnífico. Ah, muito bom, muito obrigado pela explicação. Ô, Ana, e foi nesse concílio aí que tiraram o termo a fé, assim, a crença na reencarnação? Foi aí que aconteceu isso? Não, foi outro concílio, né? Foi em outro? Eu esqueci o Então nome do concílio agora, eu acho que foi em Não, outro. Ana, foi no de Nicéia, sim. Foi no de Eles Nicéia? votaram e ela perdeu, a reencarnação perdeu nos foi votos aí. lá. É o segundo concílio de Nicéia que eu Foi no de Nicéia? Nossa, Foi. eles decidiram muita coisa aí, hein? Eu vou dar meu pitaco de novo, viu? Gente, quanto a isso, há muita controvérsia, né? Historicamente, há muita controvérsia se realmente essa ideia concreta de reencarnação ela era uma crença comum, não é? Então, eu já li até de alguns historiadores, de alguns escritores espíritas que sim, mas já li de alguns historiadores que não. Mas uma coisa se prevalece. Havia muitas crenças divergentes naquela época. E com certeza havia grupos que realmente acreditavam na reencarnação, certo? Como havia grupos que eu imagino seja a maioria, que interpretaram o céu, inferno de fogo, até baseado no livro apócrifo de Pedro, e essa ideia acabou prevalecendo. Então, eu não sei se a gente pode afirmar com certeza que o primeiro concílio de Nicéia ou o segundo aboliu a ideia de reencarnação, porque há discordância entre os historiadores. Então, a gente precisa ter muita certeza, né? Certo? E se eu estiver enganada Então, e Célia, alguém não, então, conseguir algum fato, algum historiador que venha a realmente comprovar isso, né? Aí eu até agradeço, porque inclusive atribuem a Constantino muita coisa que ele não fez, inclusive isso, né? Quando na verdade Constantino apenas liberou o culto, como
a Ana bem colocou. Então, a gente tem que pesquisar muito, porque há muitos historiadores que comentam uma coisa e outros outras. Até, por exemplo, você pegar na internet a história do Cômodo, que era filho do Marco Aurélio, uns falam algumas coisas, e outro dia, assistindo uma série histórica na Netflix, havia colocações um tanto quanto diferentes. Eu falei assim, olha, que interessante. Cada historiador acrescenta alguma coisa diferente, né? Então, há que se ter cuidado, né? Marlene, naquele livrinho da Dora para entender Allan Kardec, ela Sei. cita esse caso do Ários, do Pelágio, do Orígenes. Está lá. Se você tiver o livrinho, você olha lá. Eu falo livrinho porque é um livrinho, ele é pequeno e fino. Não sei se eu tenho esse, não. Mas é interessante tudo isso, né? É E deve haver interessante, controvérsia. Maria, É, porque quanto a Ares e a Santíssima Trindade, o que a Ana está colocando é que com até a Valente ainda existia a possibilidade da verdade. E depois a igreja veio, né, esconder completamente, né? Aí Kardec, ele veio tirar o véu novamente, né? Isso que a Ana falou está muito ligado com Kardec. É muito importante para a gente, enquanto espírita, entender a história de Ário, né, e Kardec, porque ele veio, né, restaurar a verdade, não é? Posso dizer isso, Ana? Eu concordo com você, Lucélia. Veio restabelecer a verdade, né? Eu concordo, porque é o Cristo, né, trazendo o Consolador para nós. Então, fica aí, é o próprio Cristo falando que não existe esse negócio de Santíssima Trindade, né? É ele próprio que veio trazer essa verdade aí que você está falando. Eu sou filho, eu não sou o pai, eu sou um arquétipo, mas eu não sou o arquétipo primordial. Marlene, Oi, bem. eu entendo assim essa questão do concílio, eu entendo bem o que lógico, e concordo com o que a Lucélia fala, mas eu li foi no Leon Denis, esses dados, né? E, na verdade, foi a época que o modelo religioso, que a gente chama hoje o catolicismo, né? Seria o modelo religioso da época, tentando estabelecer os seus postulados, é que votou contra a reencarnação. Agora, é lógico que os povos, eles falam que os judeus acreditavam, com certeza, entre os gentios, eles acreditavam também, porque Paulo fala claramente para eles sobre a reencarnação, né? Numa outra palavra, umas outras palavras, quando ele se dirigia àqueles povos, a reencarnação era uma crença. Então, quando foi estabelecer no catolicismo, na verdade, postulados que teve esses concílios para decidir, inclusive, orientá-los de como seria, né, vamos dizer, os postulados da doutrina católica, e que foi votado. Isso eu li, assim, no segundo concílio de Nicéia, a reencarnação foi votar se ia manter como uma crença entre esse novo modelo religioso. Até tem histórias que também não sei se são verdadeiras, que a gente ouve falar que a rainha lá proibiu a mulher do não sei quem, porque ela não queria reencarnar depois como escrava, não sei o quê. Tem umas histórias. Mas eu li que foi no segundo Conselho de Nicéia, para se adotar no novo cristianismo,
que estava sendo estruturado ali, conforme os interesses daquele povo, se a reencarnação seria um dos dogmas, como eles consideravam, um dos conceitos a serem aceitos. Mas sei lá, é tudo para a gente ir aprendendo, né, gente? É porque a reencarnação, ela estava muito ligada no passado, nessas primeiras épocas, à metempsicose, certo? Então, precisa entender um pouquinho de tudo isso, o que é a metempsicose, porque quem veio mesmo revelar tudo, esclarecer sobre a reencarnação de forma escancarada, é o nosso Kardec. É isso Foi, aí. é porque o que a Ana está falando é verdade. Como eu falei, eu não tenho certeza quanto à existência da reencarnação, da crença entre os cristãos, todos. Porque entre os judeus, essa crença não existia. Eles não se tinha uma crença na reencarnação entre os judeus, os israelitas, não é? Explícita, não é? A não ser depois, hoje, no Talmud, hoje, que é a tradição tal, os judeus até acreditam. Eles acreditavam basicamente na ressurreição. A crença deles não era muito explícita. Primeiro, que eles não tinham nem condições de entender tudo. Então, eles acreditavam basicamente no Reino de Deus e na ressurreição. Eu não sei onde nada leu que o apóstolo Paulo menciona a reencarnação e defende, porque eu sempre, lendo a Bíblia, o que mais me encafifava era assim, não havia uma esperança explícita após a morte, a não ser algumas pinceladas aqui, ali, mas nada claro que nos deixasse dúvida. Por isso que quando eu li Kardec, a gente percebe que a revelação, a terceira, Jesus veio esclarecer o que eles, na época, ainda não entendiam perfeitamente. Porque as seitas que surgiram depois, mesmo as mais gnósticas, elas tinham uma percepção diferente, mas não era tudo, como a Ana falou, muito claro, não é? Não é dessa reencarnação que o Kardec mostrou para nós, que Jesus tirou o véu, né? Que ficou assim, ó, né? Luminosa, né? Ô, Lucélia, Então, eu acho que escancarada realmente só, como a Ana falou, só com Kardec. Mas ele fala, o próprio Kardec, lá no Evangelho, ele fala que era a crença dos judeus. Ele fala isso, Kardec. Só que eles tinham, de uma forma talvez mais confusa, e não existia também esse termo, né, gente? A gente sabe, foi Kardec que cunhou esse termo. Agora, naquela passagem lá que fala assim, João Batista já veio e fizeram dele o que quiseram. Aí fala, eles entenderam que ele falava de João. Aliás, Elias já veio e fizeram dele o que quiseram. Eles entenderam que falava de João Batista. Inclusive, é um argumento que o Kardec usa para justificar que eles acreditavam na reencarnação. Agora, é lógico que não tinha esse termo, que a forma, quando eu falo de Paulo, Paulo fala, eu não sei agora onde eu posso procurar, venho vida e volto vida, não sei o quê, um negócio assim. Paulo falava isso, não falava palavra reencarnação, não. Eu concordo com você, e talvez nem fosse tão entendida pelas pessoas desse jeito, lógico, que é o que a Ana falou, e você também, né? Que escancaradamente só com Kardec, né?
que nós tivemos esse conceito. Mas a crença da reencarnação vem. E tem essa história da metempsicose também. Realmente a gente tem que, assim, ponderar tudo isso, né? Mas é muito válida essa colocação sua para a gente, assim, ficar atento, né, nesses conceitos e nessas proposições, ok? Acho que a Posso Lara quer perguntar? falar. Isso. Só um minutinho. Eu- Oi. Pode É, falar, é, Lara. eu gostaria de saber os livros, o nome do livro do Leon Denis e um outro que a dona Ana mencionou. Eu acho que é Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis, é do Leon Denis, né? Né, Marlene, esse livro? Cristianismo e Espiritismo. Esse é É. dele. É. Foi É do uma Leon coisa- Denis, Cristianismo e Espiritismo, que ele aborda esses É. assuntos aí, É. sobre o cristianismo primitivo, É. desde o começo lá, desde É. Jesus com os apóstolos, É. até Certo. chegar em Kardec. E o livro que eu li lá é A Linguagem de Deus, do Francis Collins, que fala lá sobre Deus no nosso DNA. Muito obrigada. Eu não fazia nem ideia dessas coisas. Estamos todos É. aprendendo, Lara. A gente Estamos, aprende um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, bem. Estamos graças a aqui. Deus, né? É a nossa mestra Joana de Ângeles. Ela É, que traz tudo isso para nós. E a Ana vai pesquisando para nós, minha filha, porque eu vou te contar, hein? Salve cabeça da Ana. Senhor salve Jesus. mesmo. Ana. Ô, cabeça A boa. minha cabeça tem hora que eu esqueço. Não está lá mais muito grande coisa, não. Mas vamos treinando ela. Do tamanho que treinando. tá aí, tá bom para nós, Ana. Vamos Oi, que treinando. delícia. Pode Tá continuar, muito então. boa, Ana. Vou seguir na ordem aqui da tela, viu, gente? Nossa, que missão, né? Continuar depois dessa prosa aí, hein? Só mudando de rumo. Tem que mudar de rumo, prima. Eu também não Mudar de rumo. Eu gosto do senso de humor dessa família Sintra, viu? E do Essado também. É. Então, aqui já vai aí mudar para o lado de Santo Agostinho, né? Então, vem orador exímio e retórico, Agostinho de Hipona, maniqueísta, vivia aturdido no bárato dos conflitos. Interessado mais no orador e retórico, que era Ambrósio, foi ouvi-lo e, deslumbrado pela forma do discurso e pelo seu conteúdo, iluminou-se, passando a viver o Cristo interno e viajando no rumo do autoconhecimento. Eu acho que Santo Agostinho fez isso mesmo, né? Ele trouxe para nós essa coisa do autoconhecer-se, como se aperfeiçoar através do conhecendo a si mesmo, né? E pode ler o próximo parágrafo, que aí já vem falando. A iluminação interior procede da busca do vir a ser, harmonizando-se com o ser que já foi conquistado e por cujo empreendimento todos se devem empenhar pelo conquistar. Então, é aquilo que Santo Agostinho fala, né? Propõe lá no Evangelho, ao final de cada dia, se analisar. O que eu fiz hoje? No que eu estou melhorando? O que falta? Então, eu acho que esse é o grande legado dele para a gente, né? É também o descobrimento, a revelação do Ser Supremo, pelo Espírito em crescimento, em busca de estágios mais dignificantes e elevados que demonstram a essência da própria origem. Quer dizer, essa coisa da gente realmente conseguir se superar no dia a dia. Ser cada dia não melhor que o outro, mas melhor do que você foi ontem. Né? Conhece-te a ti mesmo. Então, eu acho que essa é a grande essência do Santo Agostinho e que a Joana de Ângeles quer trazer aqui. Né? Porque quando você tem consciência de si mesmo, de onde você veio, qual a sua finalidade, para onde você vai, qual a sua meta de vida, então você tem que esperar
e trabalhar, se empreender, focar no seu progresso individual, sempre para cima, superando as dificuldades, né? Então é isso que eu entendi aí, porque olha, o papo aí estava difícil, hein? O nível estava alto, né, prima? Mas, Leninha, posso Fala, se eu pedir complicar? para voltar, eu quero voltar para o curso primário. Fala, Mas, Lucélia. Leninha, posso complicar de novo? Mas você complica aí, alguém desvenda, porque não vai ser Então, eu. Pode olha, falar, amor. interessante que Kardec fala que o Espiritismo é também uma filosofia, né? E ele mostra para nós a importância da filosofia na evolução dessa luz interna do ser humano, né? A Ana, que entende muito de filósofos, sabe muito melhor do que eu a respeito. Mas Agostinho de Hipona, ele foi muito importante porque ele me pegou um cristianismo, né? Ainda bem, sabe? Vou usar o termo rústico, né? E essa vontade deles de, né, conhecer mais, né, a partir, usando isso para o conhecimento interno dele, ele foi, né, na herança dos filósofos, do conhecimento dele, e ele ampliou o conhecimento que chegou até ele. Porque, na verdade, o cristianismo que a gente tem hoje, em parte, a gente deve a Agostinho, porque se ele não tivesse, né, essa necessidade de se iluminar interiormente, ele ia pegar aquilo e tocar para frente, mas não foi o que ele fez. Ele pegou toda a nossa herança filosófica, de certa forma, e deu um up, né? E foi que nos caminhando, né? Então, ele é muito importante, né? O exemplo e tanto, né? Que a Angela trouxe. Eu não É isso. Tá entendo certo, Ana? muito, eu não entendo muito de filosofia, não, mas o suficiente para saber que Santo Agostinho era neoplatônico, certo? Então, os neoplatônicos retomaram as ideias de Platão. Então, por isso que Santo Agostinho tinha esse esclarecimento maior. Então, os dois expoentes da Igreja Católica, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, Santo Tomás, né, de Aquino, Santo Tomás era mais aristotélico e Santo Agostinho, neoplatônico. E Santo Agostinho, antes dele se converter para a igreja, ele era maniqueísta. Ele acreditava, né, no Deus do bem e no Deus do mal, nos anjos e nos demônios, né, no céu e no inferno, como duas forças opostas com o mesmo poder. E a Santa Mônica, a mãe dele, não se conformava com isso, né? E Kardec nos diz, não existe essas duas forças opostas. Não existe um Deus do mal com o mesmo poder do Deus do bem, né? Ele deixa claro para nós que o mal é sombra, é ausência do bem. Só para explicar o que é o maniqueísmo. É interessante, eu não sou dessa turma aí, não, que sabe tudo. Mas o que eu penso, assim, trazendo bem para um arrozinho com feijão e chuchu? O mundo, sempre nós tivemos os grandes pensadores. E é claro que eles não trouxeram a verdade absoluta, e eles iam se colocando, aí um colocava, o outro se contrapunha. Mas se a gente for observar, todos estavam em busca da verdade.
né? E que, por exemplo, aí você pega Kardec, não só ele também, talvez, né? O pessoal vai chegando, e para nós, né, é o que nos alimenta, o que nos sedimenta, é a filosofia de Kardec. Mas veja que é interessante, né? E nesse frigir dos ovos, a gente já vinha para. Nós não estamos aqui de passar da primeira vez, né? Então, com certeza, já defendemos o Santo Ambrósio, o Santo Agostinho, e estamos aí. Não sei. É verdade, Marlene. Eu penso isso bem grosseiramente, né? Embora eles não fossem todos como Sócrates, que buscava o conceito, né? Sócrates não se contentava com opiniões. E outros filósofos se contentavam com opiniões, né? Então, Sócrates, ambos buscavam a verdade, mas uns através da opinião e outros através do conceito. E o conceito é a ciência. É verdade. Ô, Lucélia, você tem o texto, não tem? Agora é a sua vez. Em busca, não é? Essa jornada é tranquila, é isso mesmo, né? Isso. Essa jornada é tranquila, consciente, sem os traumas das buscas infrutíferas de tempo indeterminado, porque pode ocorrer de um para outro momento, sem prazo fixo, sem determinação de fatores propiciatórios. É tranquilizador, né? Eu imagino que essa jornada é feita em cada encarnação, como a Marlene falou, o ser humano em todo o planeta, ele busca realmente isso, né? De uma forma ou de outra, na medida que ele evolui, ele vai encontrando respostas e passando para frente, e passando para frente, e num todo, não é? A gente, quando em dado momento, a gente consegue isso, né? Eu acho que estamos no caminho, porque a gente está mais fácil para nós agora. Claro. Então, Alguém já caiu, ralou. Agora nós somos adolescentes, né? Então, não está assim tão. Então, são passos pequenos, né? E fala aqui que a gente não precisa se traumatizar das buscas infrutíferas. E realmente, né, a gente às vezes, eu mesma, né, já me vi numa situação que no final, bati nem com os burros na água, como dizia a minha avó, né? Mas nem por isso eu desisti. Então, eu acho que até a busca infrutífera faz parte dessa jornada em busca da iluminação, né? Hoje eu junto pouco, na próxima eu junto outro, né? Até que consiga, né? Mas uma coisa eu já sei, eu não estou na escuridão, porque eu sei para onde que eu estou aqui, porque eu estou aqui e para onde eu vou, né? Como ela falou, né? Isso já é um grande passo. Então, por isso eu já me sinto muito feliz. Muito né? bem, Lucélia. Todos nós. Acho que para encerrar. Oi, Nara, pode falar. Só até rapidinho. Eu acho interessante que ela fala assim, sem prazo fixo. Por quê? Porque somos imortais. Todos vão chegar. Uns antes, outros depois. Então, isso que ela falou, nem trauma de busca infrutífera, né, que a Lucélia falou, mas sem prazo fixo, porque cada um tem o seu caminhar, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua possibilidade, não é?
Então, esse sem prazo fixo é muito consolador para nós, porque hoje eu não consigo, eu ainda carrego inúmeras imperfeições e tudo, mas eu vou conseguir um dia. Outros estão atrás de mim e outros estão lá na frente, mas nós vamos todo mundo chegar, né? Lá na conquista, porque ele fala essa jornada, ela fala, essa jornada é tranquila, né? Mas esse caminho de elevação é destinação de todos nós. Eu achei bonito esse sem prazo fixo, viu? E interessante, Nara, que os que estão na frente vão ajudar a gente que está atrás. É o que está acontecendo aqui. E nós vamos que vamos. E todo mundo chega. Eu acho que não dá tempo de ler mais nada, não, né? Só que Mas nós não se você quiser. podemos procrastinar. Não tem prazo Não, fixo, isso não. mas procrastinar jamais. Começar aqui e agora. É É verdade. verdade. Não pode ser indolente, né? Não pode ser indolente. Aqui eu acho que quando ela fala isso, é na questão assim, não é da indolência, às vezes é dos limites mesmo, né? Assim, no sentido que não é Cada pessoa traumatizante pode quando ter. a gente não consegue, né? Porque nós vamos ter novas oportunidades e temos que aproveitar, é lógico, né? Olha lá, tem que ser consciente, olha lá, ó. Jornada tranquila, consciente, né? É legal, muito bonito. A gente até pode, né, Nara, procrastinar, mas não deve. É verdade, é verdade. Claro, isso mesmo.